de hoje no jornal MB será sobre um caso que envolve o vício do dolo no negócio jurídico com a venda de um automóvel que, apesar de danificado, foi vendido como intacto. O caso trata-se do jovem empresário de 30 anos, Alan Bastos, que a partir das 4h30 da tarde, no dia 9 de novembro, vendeu um carro caracterizado como Honda HR-V 19 para o jovem comprador de 25 anos, Adib Yashir. No entanto, alguns meses antes, perto do carnaval, o Sr. Bastos, após alcoolizado, sofreu um acidente na rotatória da cidade nova, consequentemente danificando o veículo antes da venda e não avisando ao legítimo futuro comprador. Agora, a seguir, iremos entrevistar o Sr. AG para termos total acesso ao ocorrido em seu depoimento. Bom dia, eu sou o Gabriel e estou aqui para escutar o depoimento do Sr. Adib Torres Age, que foi, no caso, o comprador do veículo do caso. Senhor Adib, o que você tem a dizer sobre esse tal ocorrido, infelizmente muito triste, que acabou acontecendo? Eu vi o carro no anúncio de um site e eu entrei em contato com o vendedor, perguntei toda a documentação do carro, estava tudo certo, e ele me confirmou. Então eu efetuei a compra, né? E quando foi uma semana e meia depois, o carro começou a dar um problema muito grande. Então, um dia depois eu levei na revisão e o mecânico me concluiu que o carro tinha avaria de estrutura séria, que ele basicamente estava inutilizável. Então, a gente se sente enganado, né? Porque a gente confia na palavra do vendedor e não foi isso que aconteceu. É de fato uma situação muito triste que acabou acontecendo. Nós aqui do Jornal MB sentimos muito por esse tal ocorrido. Bom, olá. Para facilitar a minha explicação sobre o caso e a relação dele com o direito, eu dividi em 4 pontos básicos, umas perguntas e as respostas. O primeiro, o conceito do vício do negócio jurídico. Vício do negócio jurídico são defeitos que comprometem a validade ou a eficácia de um contrato, afetando a manifestação da vontade de uma das partes, ou ambas. O segundo ponto B, é a definição do vício de consentimento. O vício de consentimento ocorre quando a vontade de uma das partes é influenciada por erro, dolo ou coação, ou outros fatores levando a agir de forma que normalmente a pessoa não agiria. E o principal ponto desses apresentados é o ponto C, a definição de dolo em relação ao caso. Dolo é o ato de enganar alguém e induzi-lo ao erro. Nesse caso, o vendedor mentiu sobre o histórico de acidente do carro, levando o Sr. Adib a tomar uma decisão que normalmente ele não tomaria, porque ninguém vai comprar algum produto sabendo que ele pode estar com defeito e que provavelmente ele vai dar defeitos. O último ponto é a diferença entre dolo principal e acidental. O dolo principal torna o contrato anulável, pois sem ele o negócio não seria feito. Já o dolo acidental apenas altera as condições, permitindo a indenização, mas sem anular o contrato. Como podem ver, a contribuição do Dr. Lélio foi de extrema importância para conscientizar o público sobre uma falha recorrente nos negócios jurídicos. A seguir, nossa equipe estará na casa do Sr. Alan Bastos para tentar obter um depoimento. Bom dia! Estamos na frente do edifício do Sr. Alan Bastos, que foi o vendedor do carro danificado para o Sr. Adib. Viemos aqui tentar achar um depoimento no caso dele. Não. Inclusive, Sr. Alan, bom dia, nós somos do Jornal MB. Gostaríamos de saber se o senhor pode prestar depoimento sobre o caso do carro danificado que o senhor vendeu para o Sr. Adib. Não, amigo, não tem carro danificado. Não foi o que o Sr. Adib disse. Não tem carro danificado, ele está funcionando 100% e não tem depoimento para dar. Mas, Sr. Alan, é 5 minutos de entrevista somente? Não, esse cara é um mentiroso. Mas ele mostrou fatos e dados que comprovam de que o carro estava danificado. Não, mas, Sr. Alan, é somente 5 minutos de entrevista. Tudo bem, Dr. Lélio? O café que você pediu. Muito obrigado, JP. Eu vou tomar. Muito obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Bom, vamos à diferença entre o dolo positivo e o dolo negativo. E o motivo do dolo positivo se enquadrar nesse caso. O dolo positivo ocorre quando alguém engana ativamente a outra pessoa ou distorce informações relevantes. Já o dolo negativo é uma omissão que leva outra pessoa ao erro. Neste caso, estamos diante do dolo positivo, pois o vendedor afirmou
que o carro ele não tinha nenhum problema, ele nunca ocorreu nenhum acidente, e mesmo sabendo a verdade, afetando, de novo, a decisão do senhor Adib. A segunda parte aqui é a responsabilidade do vendedor e o vício de consentimento. Mesmo com os reparos feitos, o vendedor é responsável por enganar o comprador e mentir sobre o histórico de acidente. E essa atitude constitui um vício, um vício de consentimento, pois privou o comprador do direito de saber todos os detalhes essenciais da compra do veículo. E agora, o que todos nós do Jornal MB gostaríamos de saber. Senhor Adib, você tem alguma declaração final, algo a dizer sobre esse caso do Alan e o carro danificado? Bom, basicamente que agora, a partir de agora, eu vou entrar em um processo contra o vendedor, o Alan, até porque, obviamente, a gente se sente enganado, né? E foi um dinheiro muito dinheiro investido, sabe? Foram muito tempo de trabalho. E se eu ver ele na rua agora, eu vou quebrar ele na p***. Certíssimo, senhor Adib. Muito obrigado por essa reportagem, muito obrigado pelo seu depoimento. Aqui é o Jornal MB e ficamos por aqui. Agradeço por acompanharem mais uma edição do Jornal MB. Tenham um bom dia. Até logo. Tchau, tchau.